Tá a fim de saber como se faz a rotação de cura com o seu druida da especialização de restauração, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? To брудер, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia intermediário avançado para druida da especialização de restauração. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. É importante dizer que eu recomendo construções de cura mais voltadas para raids. Eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo, mas caso fique eu divido em duas partes. Mas isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, aumenta a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de restauração? Eu fiz aqui um top 4, em que em primeiro lugar nós temos aceleração, em segundo maestria, em terceiro crítico e em quarto versatilidade. Inteligência deve ser sempre seu status primário, ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano ou nesse caso a cura. Versatilidade aumenta o seu total de dano, sua redução de dano recebido e também as suas curas. A aceleração aumenta sua velocidade no lançamento de feitiços e a redução de recarga de habilidades. Crítico aumenta as suas chances de causar o dobro da cura, e a maestria eu vou explicar em breve. Beleza, meus amigos, vamos começar pelas habilidades de classe, ou seja, de que todos os druidas possuem, mas eu vou falar apenas sobre as habilidades que vão ser relevantes pra gente de alguma forma, porque druida tem muita habilidade, incluindo utilidade, transformação e etc. Então eu vou focar só nas habilidades que de fato tem mais relevância aqui pra gente, tá bom? Bom, nós temos Reviver, que é uma habilidade que de fato é presente na nossa rotação, faz com que o espírito retorne ao corpo, trazendo-o de volta à vida, com 35% do máximo de pontos de vida e mana. Não pode ser lançado em combate. Esse é o nosso Reviver padrão, pra gente reviver ali um aliado morto, mas fora de combate. Temos Renascimento, traz o espírito de volta para o corpo, ressuscitando um alvo morto com 100% dos pontos de vida e pelo menos 20% dos pontos de mana. É possível utilizar essa habilidade em combate. A recarga é bem longa, mas é aí a nossa habilidade para ressuscitar em combate. Temos Recrescimento. Cura X pontos de vida de um alvo aliado, mais X ao longo de 12 segundos. A cura inicial tem 40% a mais de chance de causar um efeito crítico se o alvo já estiver afetado por recrescimento. Pode ser usado na forma de luniscante. Vamos lá. Essa é uma habilidade que cura uma boa quantidade de vida a um preço intermediário de mana, né, a um custo, e ela tem dois efeitos. Ela cura bastante com a sua cura inicial, tem uma cura pequena ao longo de 12 segundos, e por um acaso, se você já tiver curado um alvo com recrescimento, se você usar de novo, a cura inicial tem 40% a mais de ser um efeito crítico. Então você usou recrescimento num alvo, ele está ali com aquele efeito de recrescimento. Se você usar de novo, tem 40% a mais de chance de ser um efeito crítico. Então ele tem esse efeito adicional. Temos Raízes Enredantes. Enraiza o alvo por 30 segundos, dano pode cancelar o efeito. Essa é uma habilidade que a gente tem para controle de grupo, ou seja, para a gente controlar ali o nosso grupo de inimigos. Então a gente pode ajudar o tanque, por exemplo, separando um ADD, um mob, um minion, como você queira chamar, ali de uma situação de mecânica específica. Serve para isso, mas se derem dano nele, o efeito vai cancelar e suas raízes vão sumir. Temos Pele de Árvore. Sua pele fica tão dura quanto a casca de uma árvore, reduzindo em 20% todo o dano recebido e impedindo que o dano atrase o lançamento dos seus feitiços. Dura 12 segundos. Pode ser usado quando atordoado, congelado, incapacitado, amedrontado, dormindo e em todas as formas de metamorfose. Tem uma recarga de 50 segundos. Vamos lá. Essa é uma habilidade de mitigação de dano próprio, ela é usada apenas em você, tem uma recarga curta e ela reduz bem o dano que você recebe aí durante 12 segundos. É uma janela alta e reduz em 20%, não é tão pouco quanto parece. E você pode usar essa habilidade em qualquer forma,
e nesses estados que eu falei, atordoado, congelado e por aí vai. Então é uma boa mitigação de dano que a gente tem. Temos hibernar. Força um inimigo a adormecer por até 40 segundos. Qualquer dano causado acordará o alvo. Apenas um alvo pode ser forçado a hibernar por vez. Funciona apenas em feras e draconianos. É bom você ter o conhecimento dessa habilidade, mas o uso dela vai ser um pouco restrito, né? Principalmente como eu estou explicando coisas de raid, dificilmente você vai ter, durante uma situação ali de... A não ser que os ADDs sejam feras ou draconianos, você vai ter algum uso melhor para essa habilidade. Mas fora isso, ou em situação de boss, aí realmente não tem. Mas é bom você ter o conhecimento. É uma ferramenta de controle de grupo, só que bem específica, né? Temos Estouro da Manada. É uma habilidade de movimentação. É uma recarga de 2 minutos e transforma-se em urso e solta um rugido selvagem, aumentando em 60% a velocidade de movimento de todos os jogadores aliados em um raio de 23 metros por 9,9 segundos. Vamos lá, você usa essa habilidade para você ajudar a movimentação do seu grupo ali, desde que estejam dentro de uma certa área, em que todo mundo recebe um aumento aí de 60% de velocidade de movimento. Isso serve para quê? Para mecânicas em que o grupo precisa sair rápido de uma certa área, então você pode ajudar o grupo dessa forma. Não tem problema, por exemplo, se você sair depois da forma de urso e entrar na forma de felino, ou na forma normal aqui, que é de elfo noturno no meu caso. O importante é que você, por exemplo, guarde essa habilidade para momentos específicos aí, que você saiba que você precisa de uma mecânica ou coisa parecida. Confortar. Acalma o alvo, dissipando todos os efeitos de enraivecimento. Recarga de 10 segundos. Essa é uma habilidade que é um dispel para o inimigo. Por exemplo, se algum alvo está com efeito de berserk, você pode tirar com essa habilidade. Você vai acalmá-lo. Também tem efeitos, também tem usos limitados, na verdade, mas é bom você ter o conhecimento. Se você souber de alguma mecânica de raid, seja lutando contra trash ou contra boss, desde que ele seja afetável por isso, você sabe que você pode tirar um efeito, dissipar um efeito do inimigo, né? Enfim, é bom você ter o conhecimento. Temos Ciclone. Suspende o inimigo no ar, desorientando-o, mas tornando invulnerável por até 6 segundos. Apenas um alvo pode estar sob efeito de Ciclone por vez. É mais uma habilidade de controle de grupo que a gente possui. Serve, de novo, para você separar ali um alvo, um inimigo, para alguma mecânica específica, seja porque ele vai te atrapalhar. Enfim, é controle de grupo, você consegue imaginar, dependendo da necessidade do grupo, o uso dessa habilidade. Serve para isso. Beleza, agora vamos para as habilidades específicas de restauração. Começando pelas passivas mesmo. Presságio de Clareza. A cura ao longo do tempo do seu brotar da vida, que é uma habilidade que eu vou citar, tem 4% de chance de causar um estado de abstração, fazendo com que o seu próximo recrescimento não tenha custo de mana. Essa é uma questão importante. A gente vai ver, eu vou explicar para vocês, é importante a gente manter essa habilidade brotar da vida em algum alvo pelo menos. Por quê? Conforme ela vai curando, tem uma pequena chance de causar esse proc dessa passiva e vai fazer com que o seu recrescimento não tenha custo de mana. Ou seja, isso é uma coisa ótima pra gente, porque a gente vai curar sem gastar mana. Então, essa passiva serve para isso e eu vou citar a brotar da vida em breve. Temos Maestria Harmonia. Aumenta sua cura em X% para cada efeito de cura ao longo do tempo da especialização Restauração no alvo. Vamos lá, o que isso quer dizer? A maestria ela vai funcionar da seguinte forma. Para cada habilidade que cura ao longo do tempo da nossa especialização, não do que todo druida tem, a gente vai ter um aumento de um percentual de cura de acordo com quanto de maestria a gente tem para cada um desses efeitos. Então, se você tem, por exemplo, 2 habilidades de cura ao longo do tempo da especialização de restauração no alvo, vai aumentar um percentual baseado em cada uma dessas 2 habilidades, entendeu? Vai funcionar dessa forma. Temos Dádiva de Icera. Cura 3% do seu máximo de pontos de vida a cada 5 segundos. Se você estiver com os pontos de vida cheios em um integrante ferido do grupo ou raid, será curado no seu lugar. O que isso quer dizer? Passivamente, graças à Dádiva de Icera, você vai ser curado em 3% do seu máximo de pontos de vida a cada 5 segundos. É uma cura passiva e automática. Se durante o encontro você estiver com a vida cheia, esse efeito vai ser passado para um outro alvo aleatório do seu grupo, e vai curar ele vai ficar curando ele até que você passe a levar dano para o efeito pular para você. É uma cura passiva, assim, que ela é razoavelmente boa, você não precisa gerenciar e vai ajudar de qualquer forma, toda ajuda é bem-vinda. Nós temos Vórtice de Ursol. Conjura por 10 segundos um vórtice de vento no local selecionado, reduzindo em 50% a velocidade de movimento de todos os inimigos num raio de 8 metros.
Na primeira vez que o inimigo tentar sair do vórtice, os ventos o puxarão de volta para o centro. Pode ser usado em todas as formas de metamorfose e recarga de 1 minuto. Mais uma habilidade de controle de grupo. Essa habilidade ela vai fazer o seguinte, vamos supor que você viu, por exemplo, que um grupo de mobs, ADDs, enfim, está saindo da ameaça do tanque, do controle de ameaça dele. Você pode usar esse vórtice perto dele mesmo para causar lentidão nesses inimigos e puxar eles de volta para o centro, caso eles saiam de uma determinada área ali do vórtice. Isso vai fazer com que eles voltem para perto do tanque e o tanque possa ali conseguir de novo controlar aquele grupo. Ou no caso de, por exemplo, um grupo já fugiu dele e está indo para você, ou para um grupo de DPS, o que você quiser salvar e ajudar, é o mesmo princípio. Você vai ajudar essas pessoas e depois o tanque vai puxar a ameaça de volta para ele. Então, mais uma habilidade aí de controle de grupo. Temos tranquilidade. Cura X pontos de vida ao longo de 7.4 segundos de todos os aliados em um raio de 45 metros. Cada efeito desse cura, mais X pontos de vida de cada aliado ao longo de 8 segundos, acumulando. Cura aumentada em 100% quando estiverem em uma rede. Gente, vou pedir desculpas para você aqui, não é culpa minha, mas assim, muito provavelmente essa habilidade sofreu um problema de tradução horroroso da Blizzard, porque a frase ficou esquisita. Beleza, cura X pontos de vida ao longo de 7.4 segundos de todos os aliados em um raio de 45 metros. Ok, agora essa frase, cada efeito desse cura, mais X pontos de vida de cada aliado ao longo de 8 segundos. Cada efeito? Cada efeito de quê? Que efeitos são esses? Enfim, a gente sabe que a gente vai ter uma grande quantidade de cura aí, de todo mundo, em um raio de 45 metros, é uma área grande, é um raio grande. Cada efeito que não foi citado ali vai curar mais X pontos de vida de cada aliado ao longo de 8 segundos, então mais uma cura extra depois disso, acumulando, então a cura vai ser pesada. E se vocês tiverem uma raid, a cura é aumentada em 100%. O que isso quer dizer? Essa é uma habilidade de cura em área muito poderosa. É muito boa, inclusive, em momentos que o seu grupo está tomando um dano pesado e corre algum risco de morrer, ou a vida está descendo muito rápido. Essa é uma ótima habilidade de cura em área que a gente tem. E ela tem uma recarga de 3 minutos. Tirando esses problemas de tradução ali que deixaram meio que confusa a habilidade, é isso que ela faz e é muito boa. Temos Revitalizar. Traz todos os membros do grupo de volta à vida com 35% do máximo de pontos de vida e mana. Esse efeito não pode ser usado em combate. Esse é o nosso ressuscitar, só que em área, né? A gente ressuscita não só um alvo único. Todo mundo, dentro de uma certa área, a gente vai conseguir ressuscitar os membros do nosso grupo. Não é possível usar em combate, né? Temos Rejuvenescer. Cura o alvo em X durante 15 segundos. Ou seja, durante esse período de 15 segundos, você vai curar uma grande quantidade de vida ali do alvo. É uma habilidade muito presente na nossa rotação. E, no caso, você pode utilizar em vários alvos ao mesmo tempo, né? Só que acaba que você vai gastar bastante mana no processo, dependendo de quantas pessoas você usar. Recomposição rápida. Consome um efeito de recrescimento, crescimento silvestre ou rejuvenescer para curar instantaneamente X pontos de vida de um alvo aliado. Recarga de 15 segundos. Essa é uma habilidade de cura pesada, é uma grande quantidade de cura que a gente dá no alvo, desde que eles estejam com um desses efeitos de cura ao longo do tempo que foi citado. A recarga é baixa, 15 segundos, a quantidade de mana gasta também não é muita, mas, né, tem essa necessidade aí, você precisa que o alvo esteja sob um dos seus efeitos de cura ao longo do tempo. É uma cura muito boa e com uma recarga bem baixa até. Temos Rapidez da Natureza, recarga de 1 minuto. Sua próxima habilidade, Recrescimento, Renascimento ou Raízes Enredantes será instantânea, sem custo e poderá ser lançada em qualquer forma e curará mais 100%. Ou seja, é uma habilidade que vai potencializar uma dessas habilidades que foram citadas, né? O Recrescimento é a nossa habilidade principal de cura. O Raízes Enredantes vai ser a nossa habilidade de controle de grupo e o Renascimento, no caso, é o nosso Ressuscitar em Combate, né? No caso do Recrescimento, ele vai receber, além de ser instantâneo, vai curar mais 100%. Do comum dele, então ele vai curar bastante se for potencializado com essa habilidade. No caso das outras duas, o único benefício é que elas vão poder ser lançadas de forma instantânea, né? Eu recomendo mais você usar essa habilidade em 2 situações. Primeiramente, no Recrescimento e em segundo lugar, no Renascimento, que é para você ressuscitar de forma instantânea alguém. Então esses são os usos que eu acho que são mais viáveis para você. Temos Eflorescência.
cultiva uma flor curativa no local selecionado, recuperando X pontos de vida de 3 aliados feridos, num raio de 10 metros a cada 1.9 segundos por 3 segundos. Limite de uma flor, né, no caso. Essa habilidade é o seguinte, você vai escolher dentro de uma área, vai colocar ali essa área curativa, né? E dentro dessa área ela vai curar até 3 aliados feridos, ou seja, se tiver 20 pessoas ali, só 3 que vão ser curados mesmo. Vão recuperar ali uma quantidade de pontos de vida desses 3 aliados aí, a cada 1.9 segundos, mas ela tem uma duração do efeito bem grande, né? Ela vai durar 30 segundos ali, curando até 3 aliados feridos. E você só pode colocar uma. Se colocar em outro lugar, ela só vai mudar de lugar mesmo e vai cancelar a outra, mas o tempo, né? O tempo vai resetar, claro. Temos cura da natureza. Cura os efeitos prejudiciais no alvo aliado, removendo todos os efeitos de maldição, magia e veneno. Recarga de 8 segundos. Esse é o nosso dispel para ajudar o nosso grupo, né? Então eu sempre recomendo, se você ver que o alvo, na verdade o seu grupo, né? O ideal é que você tente fazer ao máximo com o máximo de pessoas possíveis do seu grupo, né? Dentro, claro, da janela de recarga, mas o ideal é que você sempre tire os efeitos negativos no seu grupo, né? Os debuffs. Isso aí vai despelar esses debuffs no seu grupo. Então sempre use cura da natureza quando você verificar isso, que alguém está com algum debuff. Temos crescimento silvestre. Cura X pontos de vida de até 6 aliados feridos em um raio de 30 metros do alvo ao longo de 7 segundos. A quantidade de cura começa alta e vai diminuindo ao longo da duração. É uma recarga de 10 segundos. Vamos lá, essa é uma cura boa em área, não é muito boa, mas é uma cura boa, mediana pelo menos, em área, e cura até 6 aliados próximos ali do seu alvo. Então, por exemplo, você mirou no tanque e usou crescimento silvestre. Ela vai curar até 6 aliados em um raio de 30 metros do alvo ao longo de 7 segundos. Ela é uma cura sobre tempo. E essa cura, a quantidade de cura, ela começa alta e vai diminuindo ali, sendo dividida ao longo desses 7 segundos, né? Mas a recarga dela é baixa, é de 10 segundos. O problema é que o custo de mana é um pouco elevado, né? Então dá pra gastar muita mana dependendo da situação que você for usar isso. Temos casca-ferro. A pele do alvo se torna rígida como pau-ferro. Dá pra ter maldade nessa frase, né? Reduzindo em 20% o dano recebido e aumentando em 20% a cura dos seus efeitos de cura periódica por 12 segundos. Tem uma recarga de 1 minuto e meio. Essa é uma habilidade de mitigação de dano que você escolhe o alvo. Então, por exemplo, você quer ajudar o tanque dando uma mitigação de dano nele. Você vai usar casca-ferro nele, ele vai ter 20% de dano recebido durante 12 segundos e vai aumentar em 20% o efeito das suas curas ao longo do tempo nele. Então ele vai receber uma quantidade de cura extra dos efeitos ao longo do tempo, não da cura direta, e vai ter uma redução de 20% de dano também. É uma boa mitigação de dano, porém a recarga é um pouco longa, 1 minuto e meio. Então o ideal é que você utilize ela com um pouco de sabedoria, não use à toa, porque se você usar à toa, pode ser que o seu grupo passe por uma situação de risco e você não tenha essa ferramenta nas suas mãos, né? Então serve para isso. Temos brotar da vida. Cura X pontos de vida do alvo ao longo de 15 segundos. Quando o brotar da vida acaba ou é dissipado, o alvo é curado em X instantaneamente. Pode estar ativo em apenas um alvo por vez. Essa é uma cura muito boa, que vai curar uma grande quantidade de pontos de vida, só que ao longo de 15 segundos. Mesmo assim que acaba o tempo dela, ou por um acaso, dependendo do que você estiver fazendo, dissiparem esse efeito no seu alvo, ele é curado instantaneamente em mais um valor bom. Então a habilidade que ela cura bem. Não tem recarga, assim que acabar ela você já pode usar de novo, se for o caso. Então assim, realmente é uma habilidade muito boa. Temos Avivar. Imbui um curador aliado em energia, permitindo que ele lance feitiços sem gastar mana por 10 segundos. Se lançar em outro alvo, você ganhará o efeito com 50% de eficácia. Tem uma recarga de 3 minutos. Então vamos lá. Essa habilidade aqui é uma habilidade de suporte, que ela pode ser usada em você, se você estiver com a quantidade de mana muito baixa passando necessidade. O importante é que você use em um curador, porque ela é projetada para isso. Então, por exemplo, você tá de boa, mas você vê que o seu paladino tá sem mana. Você usa o Avivar nele e ele vai conseguir curar aí durante 10 segundos sem gastar mana. Você pode lançar em outro alvo, um DPS que use mana, por exemplo? Pode, mas aí o efeito é reduzido em 50%. E ainda tem um outro efeito benéfico no caso do uso dela. Se você lançar em outro alvo, por exemplo, no seu curador paladino ali,
que está no seu grupo, você mesmo vai ganhar o efeito, só que com 50% da eficácia. Então todo mundo tem a ganhar com isso. Então, se você ajudar um amiguinho, você ainda recebe uma ajuda com metade da eficácia aí para você. Beleza, agora que eu já expliquei as habilidades de classe e da especialização, vamos para a explicação e recomendação dos melhores talentos. Da primeira linha nós temos abundância. Para cada rejuvenescer que você tiver ativo, o custo de recrescimento é reduzido em mais 6%, e a chance de obter um efeito crítico aumenta em 6%. O que isso quer dizer? Para cada alvo do seu grupo que você usou rejuvenescer e o efeito dele está ativo, o custo da sua habilidade recrescimento, que é a nossa cura principal, é reduzido em mais 6% e a chance de obter um efeito crítico aumenta em 6%. Esse talento ele é muito bom, porque quanto mais alvos que você use o seu rejuvenescer, vai diminuir o custo do seu recrescimento, ou seja, vai deixar ele bem mais barato, economizando a sua mana, né, que é o nosso objetivo, e ainda vai aumentar a chance dele causar um efeito crítico, ou seja, causando o dobro de cura. Então esse é um talento passivo que ele é bem poderoso mesmo. Quanto mais rejuvenescer, melhor para o nosso recrescimento. Em segunda opção, nós temos Nutrir. Cura X pontos de vida de um alvo aliado, recebe o triplo de bônus de maestria. Essa habilidade é uma cura extra que a gente tem, né? Tem um tempo de lançamento de 1.9 segundos, causa uma cura boa no alvo. E o bônus da nossa maestria, né, que é referente a quanto mais efeitos de cura sobre tempo ali da nossa especialização de restauração no alvo, a cura é maior, ele recebe o triplo desse bônus. Então é uma habilidade extra com um custo de mana razoável e vai fazer essa cura direta no alvo. E a terceira opção é proteção cenariana. Protege um alvo aliado por 30 segundos. Qualquer dano recebido consumirá a proteção e curará o alvo em X pontos de vida ao longo de 8 segundos. É uma cura pesada que ele realiza dentre 8 segundos, né? Dentro dessa janela. É uma recarga de 30 segundos. Vamos lá. Dessa linha de talentos, a primeira e melhor opção para raid, que é o que eu recomendo, é o Abundância. Se você quiser uma segunda opção, seja porque você não gostou desse talento ou por qualquer outro motivo, minha segunda melhor recomendação seria Proteção Cenariana. É realmente uma habilidade muito boa, é um talento muito bom, que tem uma grande quantidade de cura ao longo do tempo aí durante 8 segundos. Caso você pegue ela também, ela interage bem com outros talentos. Tem um último talento até que eu vou citar que ele iria interagir de forma positiva com essa habilidade também. Enfim, a primeira recomendação, o Abundância, e em segundo lugar, o Proteção Cenariana. Tendo em vista o Abundância aqui, que é a minha recomendação, para a gente reduzir bastante o custo de mana do recrescimento e aumentando ainda o efeito crítico nela, né? Da segunda linha de talentos, nós temos a Arremetida do Tigre. Substitui a arremetida, assume a forma de felino e aumenta em 200% a velocidade de movimento, reduzindo gradualmente ao longo de 5 segundos. É uma recarga de 45 segundos. Essa habilidade é para você dar um surto de velocidade, se movimentar bem rápido, mas essa velocidade vai diminuindo ao longo de 5 segundos. Então é uma habilidade de movimentação extra que a gente pode utilizar aí para fugir de uma situação de forma rápida. Você vai quase como dar um mini teleporte. Você dá uma explosão de velocidade e vai diminuindo. Temos Renovação, cura instantaneamente 30% do máximo de pontos de vida e pode ser usada em qualquer forma de metamorfose. Recarga de 1 minuto e meio. É uma cura extra, mas que só vai curar você, no caso. E temos Investida Selvagem. Concede uma habilidade de movimento que varia de acordo com a forma de metamorfose. Recarga de 15 segundos. Não transformado, que é o nosso caso aqui, que é o meu caso, quer dizer, você voa para a posição de um aliado. Na forma de urso, investe contra o inimigo, imobilizando ele por 4 segundos. Na forma de felino, salta para trás de um inimigo, tonteando ele por 3 segundos. Forma de luniscante, dá um salto para trás. E da forma de viagem, salta 20 metros à frente. Na forma aquática, esqueci dessa forma, aumenta em 150% a velocidade de nado por 5 segundos. Vamos lá, essa linha de talentos aqui é puramente movimentação ou cura, ou seja, talentos de utilidade. Eu recomendo movimentação, mas é aquilo, se você quer uma cura extra para você, pega a Renovação. Se você busca movimento, você vai escolher entre a Arremetida do Tigre ou Investida Selvagem. Eu recomendo a Arremetida do Tigre, mas vê o que é melhor para você. A terceira linha de talentos vai ser baseado numa segunda especialização, o que você gostaria para você. Por exemplo, você quer uma fonte extra de DPS a longa distância, recomendo você pegar Afinidade com Equilíbrio. Você vai aumentar o alcance das suas habilidades em 5 metros, isso já vai te ajudar para curar também, e você ganha algumas habilidades específicas de equilíbrio.
Afinidade com feral é o mesmo conceito. De padrão só que no caso aqui de padrão você tem 15% de velocidade de movimento aumentada. Afinidade com guardião é o mesmo conceito, só que de natureza você tem 6% de todo o dano recebido. É isso, vai do que você achar melhor. O que você quer aqui nesse caso? Uma movimentação extra do feral, uma defesa a mais, ou uma forma de dano extra a longa distância. Essa vai ser isso que vai definir sua escolha. Da próxima linha de talentos nós temos controle de grupo. Em primeiro lugar, Trombada Poderosa. Evoca o espírito de Ursoc para atordoar o alvo por 4 segundos. Pode ser usado em todas as formas metamórficas. Recarga de 1 minuto. É uma habilidade para a gente atordoar. Então, se você quer um atordoar extra, pegue Trombada Poderosa. Segunda opção, Embaraço em Massa. Enraiza o alvo e todos os inimigos em um raio de 15 metros por 30 segundos. Dano pode interromper o efeito e pode ser usado em todas as formas metamórficas. Outra habilidade de controle de grupo, só que esse daí é para você manter uma grande quantidade de inimigos enraizados, né? Então, se você quer uma forma de controlar o grupo em massa, recomendo Embaraço em Massa. Em terceiro lugar, temos Coração das Selvas. É uma habilidade, as habilidades associadas à sua afinidade ali, que eu falei, afinidade com equilíbrio, feral guardião, elas são substancialmente fortalecidas por 45 segundos. Então, cada uma, dependendo do que você pegar aqui, esse Coração das Selvas vai dar uma potencializada nas suas afinidades durante 45 segundos. É uma recarga alta de 5 minutos. Então, vê o que é melhor para você aqui também, porque é mais na questão de utilidade mesmo. Da quinta linha nós temos Alma da Floresta. Recomposição rápida. Aumenta em 200% a cura do seu próximo recrescimento ou rejuvenescer, ou em 75% a cura do seu próximo crescimento silvestre. Ou seja, toda vez que você usar a recomposição rápida, vai procar essa passiva. Ela vai melhorar bastante ou a cura de recrescimento ou rejuvenescer, ou um pouco menos, mas melhora também a cura do seu próximo crescimento silvestre. A segunda opção seria Cultivo. Quando rejuvenescer cura um alvo com menos de 60% dos pontos de vida, aplica Cultivo ao alvo, curando ele em X pontos de vida ao longo de 6 segundos. Então assim, se o seu alvo está com menos de 60%, você usa Rejuvenescer nele, quando ele curar ele vai ganhar uma curinha ao longo do tempo extra, para ajudar ali mais um pouco. Resumindo, é isso. E em terceiro temos Encarnação Árvore da Vida. Recarga de 3 minutos. Assume a forma de Árvore da Vida, aumentando em 15% a cura realizada, aumentando em 120% a sua armadura e ganhando proteção contra efeitos de polimorfia. A eficácia de Rejuvenescer, Crescimento Silvestre, Recrescimento e Raízes Enredantes também é melhorada. Dura 30 segundos e você pode se transformar e destransformar enquanto durar o efeito. Essa é uma habilidade aqui que vai potencializar muito as suas curas. Vamos aos pontos do que ela faz. Você já vai ter 15% de cura a mais quando você se transforma. Você vai ter um grande aumento na sua armadura, ou seja, para você receber menos dano enquanto você está transformado. Você não vai poder sofrer efeitos de polimorfia, que é transformação em animal, tipo bagata ou próprio polimorfo. Além disso, a eficácia de Rejuvenescer, Crescimento Silvestre, Recrescimento e Raízes Enredantes é melhorada. Então você vai curar mais ainda com essas habilidades. Ela tem uma recarga de 3 minutos, mas ela é muito boa para você salvar o grupo de uma situação problemática. Principalmente porque ela vai, um dos efeitos que ela causa é você utilizar o recrescimento de forma instantânea. Então, para situações de desespero, realmente ela tem um potencial para salvar muito grande. Dessa linha de talentos é a habilidade que eu vou recomendar, o Encarnação Árvore da Vida. Caso você não goste, queira uma segunda opção, seja por algum motivo, prefira algo passivo, algo desse tipo, minha segunda recomendação para você é a Alma da Floresta. Ela também é viável, mas o potencial de cura do Encarnação Árvore da Vida é maior. Da sexta linha de talentos nós temos Paz Interior. Reduz em 60 segundos a recarga de Tranquilidade. Tranquilidade é aquela nossa cura em área, né, que está com a tradução um pouco esquisita, mas que ela é muito potente e tem 100% a mais de cura em rede. Então assim, como a recarga dela é um pouco grande, esse talento vai reduzir em 60 segundos, então vai aumentar a frequência que você pode utilizar. A segunda opção seria Flores Primaveris. Cada alvo curado por eflorescência recebe uma cura adicional de X pontos de vida ao longo de 6 segundos. Então quando você usa ali o eflorescência, né, que é aquela flor no chão, cada alvo que for curado por ela vai receber uma pequena cura adicional ao longo de 6 segundos. Temos Exuberância. Aplica Brotar da Vida, Rejuvenescer, Crescimento Silvestre e o efeito de cura ao longo do tempo de recrescimento ao aliado. Recarga de 1 minuto. O que essa habilidade faz? Ela vai aplicar basicamente todos os efeitos de cura ao longo do tempo que você tem que você pode usar, né, em um alvo aliado. Tudo isso de uma vez.
Tem uma recarga alta de 1 minuto, mas enfim, você colocaria todos os seus efeitos de cura ao longo do tempo em um alvo que você escolher. Dessa linha de talentos, a opção mais viável pra gente, que é a minha primeira recomendação, vai ser o Flores Primaveris. Primeiro que você vai utilizar essa passiva com uma maior frequência, já que você vai manter ali o Eflorescência. Na verdade, você deve fazer isso, né? Manter o Eflorescência constantemente em algum lugar, para você curar as pessoas do seu grupo. Então é importante que você mantenha. Caso você não tenha gostado desse talento, ou precise de alguma mecânica específica ou qualquer outro motivo, a minha recomendação para vocês seria o Paz Interior. Por quê? O Paz Interior ele vai aumentar a frequência de tranquilidade, que é uma cura muito poderosa. Então isso é sempre útil. Mas em situações, por exemplo, que você não precisa, não corre riscos ou não tem necessidade de usar o tranquilidade com frequência, acaba que o talento vai ficar sem uso, né? Então, Flores Primaveris seriam aqui a recomendação de maior benefício pra gente. Mas aí, enfim, fica essa recomendação. Da última linha de talentos, nós temos Fotossíntese. Enquanto seu brotar da vida estiver em você, ou seja, enquanto eu usar em mim, as minhas curas periódicas vão curar 20% mais rápido. Isso é o Rejuvenescer, o Recrescimento, Crescimento Silvestre. Esses efeitos assim vão funcionar 20% mais rápido, curar, né? Enquanto meu brotar da vida estiver em outra pessoa, em um alvo aliado, as curas periódicas nele terão 4% de chance de fazer com que o feitiço floresça. Ou seja, cure ali de forma instantânea. Temos Germinação. Você pode aplicar Rejuvenescer 2 vezes no mesmo alvo. O Rejuvenescer, naturalmente, você só pode usar 1 por alvo, mas com esse talento você pode usar 2 no mesmo alvo. Por último, nós temos o Florescer. Estende a duração de todos os seus efeitos de cura ao longo do tempo em alvos aliados, em um raio de 60 metros por 8 segundos. Aumenta em 100% a taxa dos seus efeitos de cura ao longo do tempo por 8 segundos. Tem uma recarga de 1 minuto e meio. O que esse talento vai fazer? Vamos supor, você usou ali todos os seus efeitos de cura sobre tempo no tanque. Beleza, eles estão ali e o tempo tá rolando. Quando você usa o Florescer, você vai estender todos esses efeitos em 8 segundos. Eles vão ter esse aumento de duração de 8 segundos. Ok. Além disso, ele aumenta em 100% a taxa dos efeitos de cura ao longo do tempo por 8 segundos. Ele vai acelerar também a cura desses efeitos, né? Ele vai melhorar em 100% a taxa que eles vão curar ali o seu alvo. Então, por exemplo, se você... Isso funciona para cada alvo que você usou os seus efeitos ali de cura sobre tempo. Então, ele acaba sendo uma cura em área também poderosa. Esse talento, ele só não vai ter uma sinergia boa com tranquilidade. Na verdade, ele não tem sinergia com tranquilidade, porque quando você usa tranquilidade é um feitiço canalizado, né? Então, nesse caso, se a gente for usar o Florescer, a gente vai cancelar a cura, né? Mas ele tem sinergia, por exemplo, com Proteção Cenariana, que é um dos primeiros talentos que eu citei. Então, Proteção Cenariana também é um efeito, é uma segunda recomendação boa. Beleza, meus amigos, agora que eu expliquei as habilidades de classe, de especialização, fiz a recomendação dos melhores talentos, vamos passar para a parte prática, sendo que, como vocês já devem ter visto, a minha parte prática para guias de tanque e de cura são um pouco diferentes de DPS. Então o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês aqui as situações em que vocês devem usar as habilidades e vai funcionar melhor do que eu entrasse numa rede, por exemplo, em que cada situação é uma situação, cada grupo é um grupo. Então é mais prático aqui eu explicar para vocês como vocês devem usar as habilidades de vocês, dependendo do momento que vocês estão passando, né? Então vamos lá, estou aqui treinando com boneco de cura. O que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui pelas habilidades de controle de grupo que a gente tem. Quais são essas habilidades? Se você pegou o talento Embaraço em Massa, esse é um controle de grupo extra que você tem. Para que você vai utilizar essa habilidade ou Raízes Enredantes? Você vai utilizar para você separar ou um grupo, no caso do embaraço, ou um alvo único, com raízes, por exemplo, para você separar aquele inimigo ali para uma mecânica específica que o seu grupo pode precisar. Seja no começo, numa luta contra trash mobs ali antes do boss, ou se o boss invocar, de repente, um inimigo que você precise fazer isso. Então essas habilidades de controle de grupo aqui, elas são importantes e você vai utilizar dessa forma. Você tem uma habilidade de controle de grupo aqui específica para feras e draconianos, que é o Hibernar, que vai fazer o mesmo efeito, mas se baterem nele vai acabar. Mas saiba que você pode usar essa habilidade, né, se tiver essa janela para você usar.
E você tem o Ciclone, que você pode fazer a mesma coisa, só que durante 6 segundos apenas. Então, assim, você pode esgotar aí as suas... Olha quantos controles de grupo você tem. Esse aqui era o meu ponto. Você tem o controle de grupo de raízes, embaraço, dependendo da situação, hibernar. E você tem o Ciclone, que você pode usar também em qualquer coisa. Suspende o inimigo no ar, desorientando ele por até 6 segundos. Não pode causar dano nele, e ele vai ficar ali, controlado durante 6 segundos. Então, para essas mecânicas aí, que possam exigir do grupo, você pode ajudar o grupo usando essas habilidades aí dessa forma. Então, essas são as habilidades de controle de grupo que a gente tem. Habilidade de movimentação. As duas habilidades de movimentação que a gente tem aqui, se você pegou a arremetida do tigre igual a mim, essa vai ser individual para você. Você vai utilizar para você fugir de situações, seja de um ataque específico de habilidade do boss, ou se o agro fugiu do tanque e está indo para você, ou qualquer outro tipo de situação que você precise se deslocar com rapidez, você vai utilizar essa habilidade. Fora isso, se você tiver alguma mecânica que todo grupo, ou mais de uma pessoa pelo menos, precise sair de uma área com velocidade, pela mesma situação, por alguma mecânica, algum tipo de encontro específico, use o estouro da manada, porque você vai ajudar o seu grupo dessa forma, fazendo com que todo mundo ali se movimente de forma mais rápida, né? Isso vai ajudar, por exemplo, que o grupo não tome dano desnecessário, ou até mesmo que resete uma luta. Tem mais duas habilidades aqui de controle de grupo, na verdade, que eu esqueci de falar por conta da organização, que uma é por conta da minha afinidade, que é o Tufão, né? O Tufão ele vai repelir, na verdade, os alvos próximos, assim, numa área à sua frente, jogando eles para trás. Você pode usar em qualquer forma. E o Vórtice de Sol eu citei no começo, né, explicação de habilidades, que também vai manter um grupinho ali controlado durante um tempo, né? Se eles se afastarem do Vórtice, eles vão voltar para o centro. Então você pode usar essas habilidades aí para controlar o grupo, para ajudar, dependendo de uma mecânica. Então, só para contar, a gente tem 6 habilidades de controle de grupo disponíveis. Então, assim, esse curador, né, o druida, ele consegue ajudar bastante em funções de suporte além da cura. Beleza, agora vamos para o nosso Dispel. Cura da natureza. Sempre use cura da natureza quando disponível. Se você ver ali que algum integrante do seu grupo está com algum debuff. E é muito recomendável que você realmente use essa habilidade o máximo possível, porque dentro de uma raid ou masmorra, seja masmorra normal ou mítica, principalmente a mítica, essas mecânicas de debuff podem acabar resetando a luta. Então, sempre use cura da natureza quando você vê. Beleza. As duas habilidades aqui que a gente tem de ressuscitar fora de combate, que é o reviver e o revitalizar. Não preciso muita explicação para isso, né? Mas, enfim, sempre que acabar uma luta e você revive quem morreu. E entrando ainda na seara de reviver, renascimento. Renascimento é a habilidade que a gente vai ter para ressuscitar em combate. Eu sugiro que você guarde essa habilidade mais para tanques e curadores. Mas, claro, isso é situacional. Por exemplo, se um dos tanques morreu, é muito importante que você reviva ele, porque pode acabar fazendo muita falta. Mas, por exemplo, se tem um tanque vivo e só tem você de curador, talvez seja melhor até você ressuscitar outro curador. O DPS vai depender muito da situação também, porque, por exemplo, às vezes você gasta no DPS, todos os tanques morrem. Logo, todos os curadores vão acabar morrendo também. Então, os usos principais, como eu falei, é bem situacional. Mas os usos principais devem ser ou no tanque ou em algum curador. Beleza, vamos para as habilidades agora de mitigação de dano. Quais as mitigações de dano que a gente tem? A gente tem a individual, que é o Pele de Árvore. Então, assim, você pode utilizar com frequência se você estiver sofrendo dano constante, né? Porque a recarga dela é baixa. Mas o ideal é que você utilize ela somente se realmente você ver que você está sendo prejudicado ali durante o encontro, o dano em você acaba que tá indo para dano de leve para moderado. Mas se você sabe de alguma mecânica específica também que o dano vai ser pesado em todo mundo, eu recomendo você guardar para esse momento. Como eu falei, de qualquer forma a recarga dela é curta, então você não precisa se preocupar tanto assim. E a outra mitigação de dano é o Casca-Ferro, que é a mitigação de dano que a gente dá para alguém. Ela tem uma recarga de 1 minuto e meio, não é uma recarga curta. E o que acontece? Por ela ser boa, principalmente, eu recomendo que você guarde para usar ela no tanque em momentos que ele esteja passando por mais dificuldade. Porque vai aumentar o dano, vai aumentar a redução de dano nele e a cura que você causa. Então, assim, mais para momentos importantes. Eu não recomendo que você utilize, por exemplo, acima de 50% dos pontos de vida.
realmente eu não recomendo. Abaixo disso já começa a ser viável você utilizar. E não adianta também você guardar para quando ele estiver quase morrendo, porque não vai dar tempo de você curar ele. Mas acima de 50% dos pontos de vida, não utilize, você vai desperdiçar. Agora vamos para 2 habilidades aqui potencializadoras. Uma eu vou falar rapidez da natureza, né? Tem uma recarga de 1 minuto. Quando que a gente vai usar ela? O ideal é que a gente não desperdice essa habilidade. Ela tem 1 minuto de recarga e não é uma recarga assim também... Ela já está indo para uma recarga chata dependendo da necessidade. Por quê? Ela vai fazer com que potencialize 2 habilidades aqui que a gente vai utilizar com mais frequência. A com mais frequência vai ser Recrescimento, que é a nossa cura direta. Então ela vai curar 100% a mais. Ou Renascimento, que é para ressuscitar em combate. Então assim, é interessante para 2 tipos de situações. Vamos lá. O tanque está recebendo cura pesada. É bom você utilizar o combo de rapidez da natureza e recrescimento nele. Tudo isso vão ser ferramentas para você salvar ele e evitar que ele morra. Mas no caso, por exemplo, se ele estiver numa situação que dá para você salvar ele de outras formas, e alguém importante do seu grupo morreu, vale mais a pena você usar essa em combo com Renascimento. Então tenha isso em mente. De qualquer forma, o Renascimento você não vai poder utilizar tão cedo porque ela tem uma recarga de 10 minutos. Então assim, dependendo da situação, você pode utilizar com mais frequência o Rapidez de Natureza para usar em conjunto com o Recrescimento. De qualquer forma, se ninguém morreu, você vai usar dessa forma também. Lembrando que assim, até para não causar sobrecura, eu não recomendaria você usar essa habilidade em alvos assim com mais de 60% dos pontos de vida. Eu acho que acaba sendo um pouco desnecessário, você pode precisar dela e não ter. Mas abaixo disso você já pode utilizar assim com mais tranquilidade, que não vai ser desperdício. E a outra que eu quero falar é o Avivar. Quando que você vai usar o Avivar? Eu recomendo você usar o Avivar em outro aliado, outro curador aliado. Porque principalmente se você vê que a mana dele está muito baixa. Mas assim, vamos falar sobre cenários. Quando que a gente vai utilizar? Vamos lá. Você está num grupo de raid. Só você está com a mana baixa, o resto está bem de vida, de mana, né, na verdade. Usa o Avivar em você. Usa o Avivar em você, porque você precisa ajudar o grupo e você está com a mana baixa, né? Então, usa dessa forma. Agora, se você está na situação em que tem um outro curador que está com mais problemas de gerenciamento de mana do que você, usa nele porque você vai ganhar metade desse efeito. Então você tem benefício mútuo aqui. Mas assim, eu vou usar isso toda hora, como que eu vou fazer? Olha, a recarga dela é longa. O importante é que você guarde essa habilidade para qual momento? Para o momento que você sabe que vai ser mais requisitado cura ali durante o encontro. Ou seja, que o dano vai ser mais pesado, todo mundo vai se esforçar mais para curar. Então eu recomendaria que você guardasse mais para esses momentos. Porque de fato, quando chega essas fases da luta, a maioria dos curadores vão estar com a mana baixa, incluindo você, com certeza. E esse é um momento ruim, porque se você, por exemplo, gastou isso aqui e desperdiçou, e agora? Não sei. Agora você está precisando e não tem. Então eu recomendo mais para situações, para as fases da luta, em que o dano é mais pesado, que é geralmente chegando perto do final, né? Então utilize dessa forma. Agora vamos para os bursts de cura. Eu vou começar aqui por Encarnação Árvore da Vida. Essa é a nossa habilidade de burst de cura. Eu recomendo mais você utilizar ela até porque recarga de 3 minutos, nessas situações que eu falei, fases de dano pesado e que exigem curas muito rápidas, porque o grupo está passando risco de vida. Você pode usar essa habilidade em conjunto com a Avivar. Por quê? Como você vai gastar muita mana curando com essa habilidade, porque, por exemplo, o seu recrescimento vai ser instantâneo, então você vai gastar mana facilmente. Tem outros efeitos que potencializam aqui, ó. A Árvore da Vida, no caso de rejuvenescer, a cura é aumentada em 50% e o custo de mana recebida é reduzido em 30%. Isso é bom. No caso do recrescimento, não tem isso, só torna instantâneo. Você vai acabar jogando recrescimento direto, tenho certeza. E dependendo da situação, por exemplo, se você precisa curar mais em área do que individualmente, o crescimento silvestre, ele também é melhorado, ele afeta mais 2 alvos. Então, dependendo da situação, você vai gastar muita mana enquanto você estiver com encarnação. Como eu falei, o ideal seria você usar em situações de desespero mesmo. Quando você usa em conjunto com a Avivar em você não vai gastar mana fazendo essas curas durante 10 segundos. Então dá pra você curar muita gente e sem gastar mana dentro dessa janela. Então é um combo aí que eu recomendo pra vocês em situações problemáticas. Beleza. Além disso,
tirando dentro desse aspecto ainda, nós temos o Florescer. Por quê? O Florescer ele vai estender a duração de todos os efeitos de cura periódica ali por 8 segundos e vai melhorar a taxa de cura deles em 100% também durante 8 segundos. Então, basicamente, existe um combo entre essas 3 habilidades, que seria o quê? O Encarnação, o Avivar e o Florescer. Só que no Florescer você vai utilizar da seguinte forma. Antes de usar Florescer, certifique-se de que você vai manter, na verdade, antes, né? Você vai manter o Florescência, tem cura sobre tempo ali. Você vai manter Rejuvenescer ali no alvo. Só aqui já tem 2, vocês podem ver. Vocês vão manter o Rejuvenescer no alvo. Vocês vão manter o Brotar da Vida, de preferência no tanque, supondo que esse aqui seja o tanque. Você vai ter ali o Crescimento Silvestre, que ó, outra cura sobre tempo. Isso aqui tudo é cura sobre tempo. Então, quanto mais efeitos disso aqui, melhor. E o seu próprio Recrescimento, ele também lança outro efeito, ó. Mantendo tudo aqui ao mesmo tempo, só para ficar visível. Dá pra gente manter, ó, uns 5 efeitos aqui de cura sobre tempo. O que isso quer dizer? Antes de usar a Florescência, mantenha todos esses efeitos aqui o máximo possível de cura sobre tempo em alguém, porque isso é que vai potencializar. E dependendo, né, no caso eu tô falando aqui de um alvo único, mas quanto mais rejuvenescer em outros alvos que vão aparecer na lista do seu grupo ali, melhor. Mas no mínimo isso. Então, você lançando essas curas sobre tempo aqui, você vai lançar o Eflorescência depois e ó, vai aumentar a cura aqui no alvo. Olha a frequência que ele está sendo curado. E vai durar por mais tempo. Inclusive dá para renovar ali alguns efeitos e ele vai sendo curado. Então, na questão aqui explicando do Eflorescência, do Florescer, a gente vai usar dessa forma. E isso, inclusive, dentro desse combo que eu expliquei para situações em que o grupo está passando muita necessidade. Que é o quê? O combo de Encarnação, Avivar e o Florescer. Não esquecendo também, aproveitar que eu não comentei, o ideal é que você faça isso também, mas no tanque você tem que ter o Casca-Ferro, porque ele aumenta a cura recebida nele também. Então olha quantos efeitos de cura aqui a gente consegue utilizar ao máximo. No caso aqui do tanque, também o ideal seria a gente guardar o Casca-Ferro para os momentos de maior necessidade, que vai ser útil agora. Então só esse combo aqui já são 4. Árvore da Vida, o Avivar, Casca-Ferro e o Florescer. Lembrando que o Florescer, para ter efeito maximizado, você precisa ter o quê? As curas sobre tempo ali no alvo. Beleza. Eu expliquei sobre esse momento aqui mais crucial. Agora vamos para as habilidades de cura direta, brevemente falando. Uma das habilidades de cura direta que tem um efeito de cura sobre tempo é o Recrescimento. É a nossa cura basicamente principal. Qual é o interessante? Se não for uma necessidade, não é interessante você gastar essa habilidade assim, sem um tipo de gerenciamento. Por exemplo, igual eu estou fazendo aqui, ó. Se não for necessidade, isso não é muito interessante. Porque por mais que ela não custe muito a mana, você pode ver que a mana vai acabar bem rápido. Então o que acontece? Tem efeitos passivos da nossa cura periódica que tornam ela gratuita. E a gente tem outras formas aqui de curar o grupo sem precisar ficar spamando o Recrescimento, né, que eu vou explicar daqui a pouco. A outra cura direta que a gente tem, que é muito forte, é a Recomposição Rápida. Mas para a gente usar a Recomposição Rápida, a gente precisa de um efeito de Rejuvenescer. Com frequência a gente vai utilizar isso, então é tranquilo de usar esse combo. Só que eu recomendo você utilizar o Recomposição Rápida quando você tiver mais um pouco, pelo menos um pouco de insegurança quanto aos pontos de vida do alvo que você for usar. Porque senão você pode acabar desperdiçando com sobrecura. Então, em alvos que tenham uma quantidade boa de vida, não recomendo curar dessa forma. De qualquer forma, se você errar um pouco isso, não precisa se preocupar tanto, ou até mesmo em situações ali, como eu expliquei que o grupo está passando por um risco grande de morrer ali, situação de dano pesado, a recarga dela é pequena. Então, se você errar, por exemplo, uma vez, você sabe que não vai demorar muito para ter outra, mas ainda assim, dependendo da situação, é um risco você precisar e não ter, né? Agora vamos exclusivamente para as habilidades de cura em área e em cura sobre tempo. Vamos sobre as curas sobre tempo que não são em área. Quais elas são? Primeiro é a cura sobre tempo do próprio Recrescimento, né? Que é uma cura direta, mas tem essa cura sobre tempo. Nós temos o Rejuvenescer. Rejuvenescer é interessante você manter praticamente o tempo todo em algum alvo, menos os que não estão levando dano. Você pode utilizar ela como forma protetiva, que você sabe que vai ter um momento ali, por exemplo, vai vir um dano em área, já vou me prevenir, e usa
nas pessoas que você escolher, você pode usar dessa forma. Mas se você, por exemplo, está vendo que o alvo está seguro, não gasta nele, porque é um gasto de mana que assim, não é válido. Não vale a pena. Então o interessante é que você use o Rejuvenescer, mantenha sempre em alvos que estão levando algum tipo de dano ou que você saiba que vai levar. E tem um efeito poderoso aqui, que quanto mais alvos você usar o Rejuvenescer, vai reduzir, graças a um talento, né? Vai reduzir o custo de mana do seu próximo recrescimento. E isso é muito bom. Então, 2 pessoas aqui que eu usei, vai aumentando. Deixa eu ver se dá para usar. Não dá. Enfim, quanto mais pessoas você utilizar, maior aí vai ser a redução de mana do seu recrescimento. E isso vai ajudar que você use o recrescimento com mais frequência e gastando menos mana, que é importante pra gente. E a outra é o Brotar da Vida. Brotar da Vida é muito importante que você sempre mantenha no alvo, no caso no tanque. Só que aqui tem uma questão, como que você vai usar o Brotar da Vida? Você só vai reiniciar o efeito nele assim que ele acabar. Porque quando ele acaba, ele floresce e dá uma cura extra instantânea no alvo. Se você ficar renovando antes de acabar, esse efeito não vai acontecer. Então não use Brotar da Vida antes de acabar. Só renove depois mesmo que ele sumir. Já o Rejuvenescer, você não tem essa necessidade absoluta. Então, se você está vendo que falta 1 segundinho, 2, você já pode reiniciar esse efeito. Então, assim, essas curas aqui de Rejuvenescer vai ser muito frequente para você. Então, supondo que esse é o tanque, você já dá um Rejuvenescer nele, já coloca o Brotar da Vida. Tudo isso já vai realizando curas periódicas nele ali, que não vão... acaba que vai diminuir a necessidade de você usar recrescimento. De qualquer forma, se você usar, tudo bem, você consegue fazer um gerenciamento ali e observar, o dano nele está pesado, o dano não está pesado. Isso aí você consegue fazer um cálculo do quanto você vai precisar gastar de cura e com qual habilidade. Outro ponto, é sempre bom você manter a Florescência ali, e principalmente perto dele, porque perto dele é que vão estar o quê? Os aliados do seu grupo, que são corpo a corpo. E eles é o que mais vai apanhar, né? Esse grupo é o que mais vai apanhar. Diferente dos de longa distância, que teoricamente não é para apanhar. E tem 30 segundos de duração aqui. Então, o começo da sua rotação de cura vai ser praticamente Eflorescência, Rejuvenescer e uso Brotar da Vida no tanque. E você vai observando como está se desenrolando a situação de dano ali. Se você vê que uma outra pessoa apanhou, usa Rejuvenescer nele também, no outro, ou em você próprio, dependendo da situação. Você consegue fazer o gerenciamento dessa forma. E olha aqui, procou abstração, o que eu vou fazer? Recrescimento grátis. Sempre que procar a abstração, você vai usar o recrescimento aqui de forma gratuita, beleza? Entrando na seara aqui de cura em área, nós temos a primeira que é o Eflorescência, quer dizer. Temos a segunda que é o Crescimento Silvestre. É bom a gente prestar atenção ao usar essa habilidade, porque a quantidade de mana dela é alta. Então, dependendo da situação, tem que fazer um gerenciamento. De qualquer forma, é uma cura razoável. E a gente escolhe um alvo, e os alvos que estão ao redor vão ser curados aí numa quantidade de vida aí ao longo de 7 segundos. Toda cura ao longo do tempo conta para o nosso Florescer. É bom lembrar disso. Então, por exemplo, aqui o Florescer ia potencializar ela também. Tudo que é cura sobre tempo. E por último, a última cura em área, e que é a melhor de todas as nossas curas, vai ser o Tranquilidade, mas ele não é afetado pelo Florescer. Olha lá como a mana vai descendo rápido, porque é instantâneo, né? Então, concluindo aqui, eu expliquei como você utilizar as suas habilidades de controle de grupo, habilidades de ressurreição, de movimentação, habilidades potencializadoras, mitigação de dano, habilidades de cura direta, cura sobre tempo, cura em área, dispel, e também falei sobre o combo principal dado o Florescer, e em conjunto também com situações de dano pesadíssimo, e quando você utilizar o Encarnação, Árvore da Vida e etc. Eu espero muito ter ajudado vocês aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou se me fugiu alguma informação e vocês ainda estão confusos sobre alguma coisa, deixa essa dúvida nos comentários, ou se você preferir pode me chamar através do Instagram para um contato mais direto, que é o @aranhaverso.
só mandar um direct lá que eu ajudo vocês. Mas eu espero ter ajudado até aqui, agradeço quem ficou até aqui e um abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!